Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli na nossa aula 1. Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje nós vamos continuar estudando um assunto muito importante, o assunto de grandezas. Nós vamos aprender a diferenciar as grandezas, a saber quando elas são diretas ou inversamente proporcionais e até quando elas não são proporcionais. Convido todos vocês a assistir essa aula com muito carinho, a gente preparou com muito carinho para vocês todos. Vem comigo! O que nós vamos aprender hoje, então? Bora lá! Grandezas. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Através de exemplos, nós vamos diferenciar e entender melhor cada uma delas. Vamos começar, então? O que são grandezas? Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Grandeza, galerinha, é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Então, a prof separou alguns exemplos aqui para vocês. O tempo, ele é uma grandeza, porque nós podemos medir, contar horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, séculos. Outra grandeza é a quantidade de pessoas, a quantidade de alunos numa sala, a quantidade de pessoas numa sala de cinema. Grandeza porque nós podemos contar. Mais alguns exemplos de grandezas. Por exemplo, distância, o caminho percorrido. É grandeza. Por que é grandeza, pessoal? Porque dá para a gente medir. A nossa altura, a altura dos nossos colegas, também é grandeza, porque nós podemos medir. Então, em resumo, grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Agora, vamos pensar juntos, observando a seguinte situação. Vamos iniciar com grandezas diretamente proporcionais. Olha só, uma loja fez uma promoção em que todas as camisetas eram vendidas a um preço único, a R$ 27. Mariana comprou 3 camisetas e a Renata comprou 6 camisetas. Vamos completar a tabela com o valor que cada uma pagou ao comprar essas camisetas. Vamos lá? Olha só, galerinha. Então, uma camiseta, lá no enunciado foi dito que custa R$ 27. A Mariana comprou 3 camisetas. Então, para a gente calcular o total que a Mariana gastou, eu vou multiplicar o valor unitário da camiseta, que corresponde a R$ 27 por 3. 3 vezes 27, 81. Portanto, a Mariana comprou 3 camisetas e gastou R$ 81. A Renata comprou 6 camisetas, o dobro da Mariana. E aí, ela gastou o dobro do valor. Por quê? Porque se cada camiseta custa R$ 27 e a Renata comprou 6 camisetas, para a gente saber o total que a Renata gastou, a gente multiplica 6 vezes o 27, ou 27 vezes 6, que corresponde a R$ 162. Item A. Notamos que Renata comprou o dobro de camisetas da Mariana. O preço pago por ela corresponde ao dobro do preço pago por Mariana? Sim ou não, galerinha? Sim. Se a Renata comprou o dobro do número de camisetas que a Mariana comprou, ela gastou o dobro do valor. Então, a Mariana comprando 3 camisetas gastou R$ 81, a Renata comprando o dobro, comprando 6 camisetas, gastou R$ 162. O dobro de 81, 162. Lembrar que o dobro é multiplicar por 2. Bora lá para o item B. Atenção, galerinha. Caso a Renata compre o triplo de camisetas compradas por Mariana, qual será a relação entre os preços pagos por elas? Galerinha, nós vimos no item A que quando a Renata comprou o dobro da quantidade de camisetas da Mariana, o valor gasto por ela dobrou. Então, se ela comprar o triplo de camisetas, ou seja, o triplo de 3 que dá 9 camisetas, ela vai gastar o triplo do valor pago por Mariana. Mariana pagou R$ 81 por 3 camisetas. A Renata, se ela comprar o triplo, se ela comprar as 9 camisetas, ela vai pagar o triplo de 81, que dá R$ 243. Portanto, vai corresponder ao triplo do preço pago por Mariana.
Atenção no item C. Item C fala de razão. Lembrando que razão é comparação e que nós podemos fazer essa comparação de diversas maneiras. Na forma de uma fração, na forma de um quociente escrito na forma de uma divisão, na forma decimal e até na forma de porcentagem. Vamos lá, nós queremos montar a razão entre o preço a pagar em reais e a quantidade de camisetas que as meninas estão comprando. Pessoal, lembrar também que a razão importa a ordem. Nós temos que seguir a ordem estabelecida no item C. Preço e depois quantidade. Pensando nas camisetas da Mariana. Olha só, a Mariana gastou R$ 81 por 3 camisetas. Montamos a razão. 81 sobre 3. 81 corresponde o preço gasto em reais. 3 a quantidade de camisetas que ela comprou. Se nós simplificarmos essa razão, essa fração, dividindo tudo por 3, nós vamos obter a fração 27 sobre 1, ou somente 27 inteiros. Agora, nós vamos montar uma razão estabelecendo uma comparação entre os valores da Renata. Olha só, a Renata gastou R$ 162 comprando 6 camisetas. Portanto, nós acabamos de montar a razão 162 sobre 6. E aí, nós temos a razão entre o preço em reais e a quantidade de camisetas que a Renata comprou. Simplificando essa razão, essa fração, dividindo tudo por 6, nós também obtemos 27. Portanto, a razão entre os valores estabelecidos para a Mariana e para a Renata são as mesmas. Perceberam? Então, olha só, galera, vamos ao primeiro conceito da nossa aula de hoje. Nas situações anteriores, nós vimos que grandezas relacionadas de maneiras especiais. Quando uma dobrou, a outra também dobrou. Ou seja, quando nós dobramos a quantidade de camisetas, nós dobramos o valor pago. Quando uma triplicou, a outra também triplicou. Se a gente dividisse pela metade a quantidade de camisetas compradas, a gente dividiria o valor também pela metade do valor a ser pago. Portanto, quando uma grandeza aumenta na mesma proporção ou diminui na mesma proporção, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Fácil, né, galerinha? Belezinha. Agora, nós vamos falar um pouquinho das grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe com a prof. Olha só. Eduardo foi a um caixa eletrônico fazer um saque de R$ 1.000. Tá lá a grana, pessoal. Bora lá. Imagine que nesse caixa o cliente tinha a opção de escolher apenas um tipo de cédula entre todas as existentes. Aí, nesse caixa, nós temos cédulas de 10, 20, 50 e R$ 100. Continuando então, galerinha, caso o Eduardo escolha receber apenas um tipo de cédula, isso vai fazer diferença na quantidade de notas de cédulas que ele vai responder. Tudo isso vai depender do valor escolhido por ele. Vamos ver as possibilidades na tabela abaixo. Atenção aí. Valor de cada cédula. Se o Eduardo escolher retirar esse dinheiro, esse total, esse montante em cédulas de R$ 10, ele vai retirar 100 cédulas. Porque, gente, ele vai retirar R$ 1.000 do caixa. 100 vezes 10 dá 1.000. Agora, se ele optar tirar em cédulas de R$ 20, ele vai receber 50 notas. Se ele optar retirar em cédulas de R$ 50, ele vai retirar 20 cédulas, 20 notas. E se o Eduardo optar as cédulas de R$ 100, ele vai retirar apenas 10 cédulas, 10 notas. Galera, percebam o seguinte, olha, nós vamos completar o item A e já vamos analisar toda essa situação. O que acontece com o número de cédulas quando nós dobramos o valor de cada cédula? Acompanha aí na tabela. Eu tinha a cédula de R$ 10, agora eu vou dobrar o valor da cédula, R$ 20. O que aconteceu com a quantidade, com o número de cédulas? Ele dividiu pela metade. É claro, se a tua cédula tem um valor maior, você precisa de uma quantidade menor de cédulas. Ou seja, quando eu dobrei o valor da cédula, eu dividi pela metade a quantidade de cédulas. Então, olha só, o número de cédulas, ele seria dividido por 2. Fácil, né, galera? Acompanhe o próximo raciocínio. Agora, imagine o seguinte no item B. Compare o número de cédulas de R$ 10 com o número de cédulas de R$ 50, ou
o número de cédulas de R$ 20 com o número de cédulas de R$ 100. O que acontece com a quantidade de notas de cédulas quando o valor de cada uma das cédulas é multiplicada por 5? Bora lá? Vamos comparar as cédulas que têm valor de 10 e R$ 50. Do 10 para o 50, a gente está multiplicando o valor dela por 5. O que aconteceu na quantidade de cédulas? Acompanhe lá. Do 100 para o 20, eu dividi por 5. Opa, prestaram atenção aí? Agora eu vou fazer essa comparação com as notas de 20 e R$ 100. Quando eu estava mudando do valor da cédula de R$ 20 para de R$ 100, eu estou multiplicando também por 5. Estava multiplicando por 5. A quantidade de cédulas foi de 50 para 10. Diminuiu 5 vezes. É a quinta parte. Portanto, galerinha, quando nós multiplicamos o valor da cédula por 5, ou seja, calculamos o quíntuplo do valor de cada cédula, a quantidade de notas de cédulas divide por 5. Item C, galerinha, bora lá! Compare o número de cédulas de R$ 10 com o número de cédulas de R$ 100. O que acontece com o número de cédulas quando o valor de cada cédula é multiplicada por 10? Olha só, pessoal, do 10 para o 100, nós estamos multiplicando por 10. Quando nós multiplicamos por 10 o valor de cada cédula, nós temos que a quantidade de cédulas fica dividida por 10. Prestaram atenção ali? Então, o número de cédulas é dividido por 10. Agora, atenção no resumo do conceito. Então, em situações que as grandezas especiais estão relacionadas, quando uma dobra e a outra divide pela metade, quando uma triplica e a outra fica 1/3, quando uma nós multiplicamos por 5 e a outra nós dividimos por 5, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Esse foi o segundo conceito da nossa aula de hoje. E para terminar, nós vamos ver as grandezas não proporcionais. Olha só, Letícia tem 10 anos e 1,40 m de altura. A tabela a seguir vai mostrar para a gente a variação de altura durante os seus primeiros 10 anos de vida. Pessoal, se vocês observarem com atenção, nós temos ali do 1 aninho da Letícia até os 10 anos de idade. E nós temos a altura correspondente em cada um desses anos em centímetros. Essas grandezas não são proporcionais e a gente já vai ver o porquê. Elas não têm, pessoal, uma relação de proporcionalidade. Elas não variam na mesma proporção. A gente não pode prever. Eu não tenho como prever qual vai ser a altura da Letícia no próximo ano, porque não existe uma relação entre essas grandezas. Percebam, galerinha, que não há uma relação estabelecida de um ano para o outro. Então, olha o que a gente vai falar agora. Quando a idade de Letícia dobra, a altura também dobrou? Isso é o nosso item A. Vamos ver lá? Quando a idade dela era 1 aninho e aí eu dobrei para 2 anos, a altura não dobrou. Não houve uma relação de multiplicação por 2 na altura. Perceberam? Então, não. Quando a Letícia dobrou a idade, a altura dela não dobrou proporcionalmente. Item B. Desde que a Letícia nasceu, sua altura aumentou em cada ano de vida. Mesmo assim, não é correto dizer que a altura e a idade são grandezas diretamente proporcionais. Por quê, pessoal? E aí, por quê, galera? Elas realmente, a altura e a idade, não são grandezas diretamente proporcionais. Nós vimos nessa aula que grandezas diretamente proporcionais variam na mesma proporção. Quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Quando uma fica dividida na metade, a outra também é dividida na metade. Isso não está acontecendo entre os números que correspondem à idade e à altura da Letícia. Portanto, nós não podemos afirmar que são grandezas diretamente proporcionais, pois as grandezas, a idade e a altura, não variam na mesma proporção.
Bora lá, galerinha, para aquela hora que a gente sempre espera. Resumo top. Dá uma resumida de tudo que nós vimos nessa primeira aula. Assunto da aula de hoje, grandezas, direta, inversas e não proporcionais. E aí a gente começa relembrando que são grandezas. Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. As grandezas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Quando que uma grandeza é diretamente proporcional? Quando elas variam sempre na mesma proporção, na mesma razão. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui exatamente na mesma razão, na mesma proporção. Quando que as grandezas são inversamente proporcionais? Quando elas variam numa razão inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma triplica, a outra reduz a terça parte, e assim por diante. E grandezas não proporcionais, quando nós não conseguimos estabelecer uma relação entre as grandezas, não dá para a gente prever. E aí nós temos 3 exemplos bem simples. Primeiro exemplo, grandeza diretamente proporcional à conta de luz da nossa casa. Quanto mais energia nós gastamos, maior é a conta a ser paga. Aumentou o consumo, aumentou o valor a ser pago. Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto para a gente chegar em determinado lugar. Quanto maior é a velocidade do seu carro, menor é o tempo que você leva para chegar lá no seu destino. Aumentou a velocidade? Diminuiu o tempo. Diminuiu a velocidade? Aumentou o tempo. E para fechar, um exemplo de grandezas não proporcionais. A idade e a altura de uma pessoa. Não existe uma relação. Nós não podemos prever. São grandezas não proporcionais. Galerinha querida, acabamos de finalizar a nossa aula 1, aula que foi de muito conhecimento e bem tranquilo conteúdo. Agora na aula 2 nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos praticar atividades para ver se a gente entendeu tudo isso. A prof aguarda vocês na aula 2. Um beijo e até daqui a pouco.